Mais uma vez, bom dia. Nós continuamos na nossa série sobre, usando, na verdade, metáforas relacionadas com o inverno. E eu gostaria de pedir aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias, primeiramente, em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, vamos ler somente os versículos 1 e 2, é uma passagem bastante conhecida. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui somente salientar que essa palavra suportando não é assim aquela coisa, olha, eu suporto Daniel, né? Olha, já que eu sou cristão, eu tenho que suportar esse cara. Não é nesse sentido, Daniel, é no sentido realmente de nos apoiarmos mutuamente. Abre para mim agora, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, uma passagem também muito conhecida. A partir, capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo 12, e que diz assim: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Versículo 26 desse mesmo capítulo, que diz: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E finalmente, também uma passagem conhecida, se você puder abrir em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que diz: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo com a lei de Cristo. Na verdade, quando nós pensamos no inverno, existe um lado muito bacana do inverno. Na verdade, principalmente se você pode passar pelo menos parte do inverno em Campos do Jordão, o frio é uma delícia, todos nós sabemos disso. Por outro lado, nós também sabemos que existem certas consequências do frio, como vão aparecer aí na tela. Nós sabemos, por exemplo, o pastor Paulo acabou de falar para a gente ali atrás, que ele não estava muito bem por problemas respiratórios. Recentemente eu também tive, não tem nada a ver com a idade, é simplesmente por causa do frio mesmo, vocês podem ter certeza, mas é isso aí, você pode ter problemas respiratórios, você pode ter rachaduras na pele, você pode ter problemas cardiovasculares, hipotermia, queimaduras de frio, etc, etc, etc. Portanto, ao mesmo tempo que quando nós pensamos no conceito, nessa parte dessa época do ano chamado inverno, existe um aspecto bastante bacana, existem certos desafios que estão relacionados ao inverno. E, normalmente, as soluções para esses problemas que nós sofremos durante o inverno é justamente, entre outras coisas, é necessário, muito importante, aquecer-se e proteger-se da melhor forma possível, seja com vitaminas, seja com diferentes tipos de remédio, etc, etc.
E quando nós olhamos para essa metáfora, para o tema do inverno, e principalmente o frio que nós passamos no inverno, e nós tentamos olhar para a nossa vida, para nós como seres humanos, nós vamos ver que, diante dos muitos invernos que nós passamos na nossa vida, diante das muitas dificuldades que nós acabamos enfrentando na nossa vida, uma das formas que nós utilizamos para nos sentirmos aquecidos, para nos sentirmos protegidos diante dessas dificuldades, é pertencer a um grupo, é pertencer a uma comunidade. É uma necessidade humana básica. Eu quero me sentir aceito por um grupo, eu quero pertencer a uma comunidade, eu quero me sentir querido e aceito. E para que isso aconteça, não existe outra maneira a não ser que nós criemos formas de nos comunicarmos. Não existe outra maneira de nós nos sentirmos pertencentes a um grupo sem que passemos pelo processo de ter que nos comunicarmos uns com os outros. E nós estamos vivendo numa fase da humanidade, do nosso desenvolvimento tecnológico, que, por exemplo, um adolescente de 13 anos de idade, numa grande metrópole ocidental, ele nunca passou sequer um dia da sua vida sem que de alguma maneira ele estivesse vinculado à internet, à tecnologia móvel ou à mídia social. Essa criança, esse jovem de 13 anos, já nasceu com um iPhone na mão. Ou um Galaxy 6, não precisa ser o iPhone. E como nós sabemos, todos vocês sabem, existem muitas opções de comunicação instantânea de aplicativos que nos permitem sentir como se nós fizéssemos parte de um grupo, como se nós fizéssemos parte de uma comunidade. E nós vamos ver aqui na tela agora 12 opções diferentes de meios modernos de comunicação ou de mídia social. Você talvez esteja mais atualizado que eu e você sabe que existem muitos mais, ou que talvez alguns que aparecem aqui na tela já nem existem, já nem funcionam mais. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês à medida que vocês olham para essas opções. Quantos de vocês, em algum momento, já usaram pelo menos 10 desses diferentes, vamos chamar dessas diferentes ferramentas de comunicação em grupo? Dá uma olhadinha. Pelo menos 10. Não ao mesmo tempo, obviamente, mas se você tentou um, você tentou o outro, legal. Algumas pessoas, não poucas. Quantos de vocês já usaram pelo menos 6 desses meios de comunicação social? Joia, praticamente acabamos de cobrir a igreja inteira. De alguma maneira, todos nós, por conta dessa necessidade natural que nós temos de nos comunicarmos e de nos sentirmos que nós pertencemos a uma comunidade ou a um grupo, nós acabamos usando uma boa parte dessas ferramentas que nós temos por causa do desenvolvimento da tecnologia. Nós queremos que nossos comentários e fotos sejam curtidos por centenas de pessoas. Se não recebermos pelo menos 137 curtidas na foto do pirão de sardinha que eu comi ontem e que eu postei há cerca de 38 minutos, eu começo a me sentir rejeitado. Ninguém me ama. Se quando mandarmos um bom dia para o nosso pequeno grupo de 48 pessoas do WhatsApp e não tivermos pelo menos 35 pessoas respondendo com pelo menos um kkkk, aquela coisinha que você vê, né? Começamos a nos perguntar se o mundo nos esqueceu.
e por causa de um pirão de sardinha. Eu desinstalei o meu WhatsApp e quase criei uma crise familiar. Meus irmãos, espero que eles não estejam vendo essa mensagem, ficaram muito bravos comigo. Como é que pode alguém da família sair do grupo da família? Eu falei, eu não saí do grupo da família, eu desinstalei o aplicativo, é diferente. Inclusão social se torna um dos objetivos principais. Faz com que nos sintamos parte de um grupo, faz com que nos sintamos aceitos pela sociedade, e à medida que as nossas redes sociais piscam, vibram ou emitem variados avisos sonoros, sinalizando o nosso grau de aprovação na rede, nós nos sentimos reafirmados pelo nível de aprovação pública que nós estamos recebendo. E, na verdade, eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor. Eu acho que é simplesmente uma reação a uma necessidade básica que nós, seres humanos, temos de nos sentirmos aceitos, de nos sentirmos que pertencemos a um grupo, e por isso nós buscamos as melhores maneiras para que isso possa acontecer. Deus nos criou com essa necessidade de relacionamento e de sentir que nós pertencemos. Por outro lado, apesar dessa gama tão grande de opções que nós temos para nos comunicarmos digitalmente, nunca antes na história desse país, ou da humanidade, nós nos sentimos tão sós. Da mesma maneira que nós somos atraídos pela promessa de aprovação e de pertencer, nós podemos ser vítimas de exclusão e de hostilidade, e você conhece casos da internet. Nunca estivemos tão conectados, mas provavelmente nunca antes tanta gente se sentiu só, desaquecida e com frio na alma. Uma das consequências dessa solidão e desse desespero característicos do nosso século XXI é que 1 milhão de pessoas por ano se suicidam. Uma quantidade maior do que se você unir as vítimas de todas as guerras e revoluções que estão acontecendo no mundo atualmente. Uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo. Isso significa que até o final dessa mensagem, 60 pessoas ao redor do mundo terão se suicidado. E uma boa parte delas vivem em países onde a tecnologia é absolutamente disponível, onde eles pertencem a centenas de grupos de Facebook e de WhatsApp, e uma boa parte faz isso porque se sente sem apoio, incompreendidos e rejeitados. E isso está acontecendo também, obviamente, entre nós cristãos. E isso não está acontecendo por causa da mídia social. Isso está acontecendo apesar da mídia social. Não é o Facebook que está fazendo ninguém se matar. Simplesmente o que está acontecendo é que nós não estamos conseguindo saciar a nossa necessidade de pertencermos e de fazermos parte de um grupo. Mas claro que isso não é um fenômeno novo. Nunca antes nós tivemos notícias de tantos casos de depressão, por exemplo. Isso sempre aconteceu. Nós vemos na Bíblia alguns dos salmos e algumas passagens onde o salmista realmente estava passando por um vale emocional. Portanto, isso não é um fenômeno novo, mas por causa do nosso estilo de vida e das demandas da sociedade moderna, o que está acontecendo é que existe uma exacerbação desse sentimento de que nós estamos sós e, ao mesmo tempo, isso está levando pessoas a processos depressivos.
Vários de vocês sabem que Rosângela e eu saímos do Brasil em 1986. O Felipe era bastante pequeno ainda, tínhamos 3 anos de casados, um bebê de menos de 1 ano, estávamos vivendo com famílias muçulmanas, estávamos aprendendo o idioma, tínhamos um negócio próprio para poder justificar nossa permanência no país, fazíamos evangelismo, fazíamos discipulado, fazíamos treinamento de novos obreiros, e aí, de repente, depois de alguns anos, eu comecei a ficar doente. A cada 3 meses, mais ou menos, a Rosângela tinha que sair correndo comigo, lá no Marrocos, tentando encontrar o primeiro hospital ou clínica que houvesse no meio do caminho. Num determinado dia, eu estava literalmente para lá de Marrakech, fiquei ruim, tiveram que me levar durante 300 quilômetros até chegar num hospital em Marrakech. E depois de muitos especialistas, mais de 40 exames médicos e laboratoriais diferentes, 30 quilos a menos, eu estava parecendo o Felipe, veio a conclusão: forte ansiedade que levava a processos depressivos. Vivíamos a cerca de 300 quilômetros do deserto do Saara, mas, de alguma maneira, eu estava com frio. E numa situação como essa, somos cristãos. O que será que deveria acontecer para que isso fosse solucionado? Por onde passa a solução para quando nós cristãos, apesar de todos os recursos tecnológicos que nós temos, nos encontramos numa situação em que estamos doentes e que nós precisamos de ajuda? Nós deveríamos entender que ser corpo significa apoiar-se e ser apoiado, confortar e ser confortado, fortalecer e ser fortalecido, pisar sim no calo do outro, mas perdoar e ser perdoado, ter coragem de mostrar vulnerabilidade, significa lapidar e ser lapidado, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Cristo. E é interessante que no nosso caso, no meu caso, quando vivíamos no Marrocos e posteriormente na Espanha, nós vivíamos com uma equipe, queridos irmãos e irmãs com os quais nós convivíamos, mas, na verdade, passando por aqueles problemas, eu não tive coragem de compartilhar com eles. Por quê? O que será que nos impede de atuarmos como um corpo e de levarmos as cargas uns dos outros? Eu queria sugerir o seguinte: nessas horas onde o frio é intenso, onde a necessidade da alma é grande, onde a tristeza chega forte, nesse momento, eu tenho a impressão de que a nossa teologia está afetando a nossa capacidade de sermos corpo e de nos apoiarmos mutuamente. Deixe-me explicar para vocês por quê. Primeiro, muito interessante, nossa teologia permite tomar um remédio para os desequilíbrios químicos relacionados ao colesterol, mas não à captação da serotonina. Onde na Bíblia está isso, eu não sei. Depois você pode, se você já fez uma análise disso, você pode tentar me explicar. E por consequência dessa forma de pensar que ainda está na mente de muitos nós cristãos, da maneira que eu entendi a vida cristã, era impensável reconhecer diante de outros cristãos e nem pensar na possibilidade de que a Igreja Batista do Morumbi soubesse o que estava acontecendo comigo. Era impensável reconhecer diante de outros cristãos que um obreiro,
que um servo de Deus podia padecer de ansiedade e depressão e que eu estava somatizando, o que levava a uma série de outros problemas físicos. Afinal de contas, se eu reconhecer isso diante da equipe da igreja, o que vão pensar de mim? O que vão dizer da minha fé? Ou melhor dizendo, da minha falta de fé, porque se eu tivesse fé, eu não estaria nessa situação. Era muito difícil colocar em prática 1 Coríntios 12, 26, que diz que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Também era difícil colocar Gálatas 6,2 em ação, que diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Na verdade, se eu tivesse falado, eu nem sei se meus companheiros de equipe estavam preparados para carregar essa carga comigo, por causa da teologia que nós temos. Foi somente quando regressamos ao Brasil, em 2006, que já chegando ao limite da situação, decidi conversar com o pastor Lisânias e com o Paulo Moreira, que receberam a notícia com muita sabedoria e discernimento, e não somente me acolheram, mas ajudaram-me no processo de levar essa carga. Mas ainda hoje, quando falo do assunto, tem muitos irmãos e irmãs que preferem mudar e falar do Corinthians. Aliás, o Corinthians ganhou ontem, 1-0, goleada. Mas o que mais nos impede de carregarmos as cargas uns dos outros? Falamos que nós temos um conceito equivocado em relação a problemas de saúde, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que um outro aspecto que limita a nossa capacidade de vivermos como corpo, de nos aquecermos mutuamente e de suprirmos as necessidades uns dos outros, é que o conceito moderno de privacidade penetrou na nossa definição do que é a igreja. Na verdade, esse conceito de privacidade é um dos valores básicos da vida moderna e tem se tornado cada vez mais importante. Por um lado, eu quero ser digitalmente famoso, ter milhares de curtidas na minha foto de pirão de sardinha, mas sem abrir mão da minha individualidade e da minha capacidade de ficar só, da minha privatização. Meu Facebook está aberto. Minha casa, minha vida, não. Parece que nós estamos mudando a máxima de Descartes, e o que nós estamos dizendo é: tenho 1000 seguidores no Facebook, logo eu existo. E isso está nos levando, inclusive, dentro da nossa definição do que é corpo e do que é igreja, a dizermos: ok, cada um na sua, você faz a escolha que você quiser, ninguém tem nada a ver com isso. E um pensador brasileiro disse que há uma cristalização da importância do privado como a única esfera da liberdade e da realização individual. Parece ser que eu serei feliz na mesma medida em que eu conseguir ter uma clara distinção entre minha vida pública e minha vida privada. Para todos os efeitos, o que eu estou dizendo é: do not disturb. O individualismo está permeando a nossa compreensão do que é a igreja. E aqui nós temos eventos aparentemente contraditórios. Temos milhares de amigos e relacionamentos virtuais. Aliás, se você quiser curtir minha página de Facebook depois, por favor. Mas no dia a dia nós evitamos o contato pessoal. Não temos amizades profundas. Não abrimos nosso coração de maneira presencial. Não estamos encontrando cobertor suficiente para o frio da nossa alma. E pior, irmãos,
nós estamos querendo ser cristãos virtuais. Mas, na verdade, não é possível ser verdadeiramente cristão unindo-se simplesmente a grupos cristãos no Facebook, WhatsApp e assistindo aos cultos pela internet. Ser cristão pressupõe aquecer-se junto aos demais de maneira pessoal. Envolve sacrifício, determinação, disciplina e iniciativa da nossa parte. A salvação é de graça, não estamos questionando isso. Não é de graça, foi nos oferecido gratuitamente. Mas a vida de corpo exige decisão da nossa parte, de que eu entendo que o Senhor Jesus espera de você e de mim que nós estejamos apoiando-nos mutuamente, seja na igreja, seja nos pequenos grupos, seja de diferentes maneiras em que nós vemos a necessidade e estamos dispostos a acompanhar. E no meio disso tudo, nós acabamos nos distanciando do corpo. E também nós nos esquecemos de que cristãos que estão do outro lado do mundo, como nós escutamos o Felipe e a Cris compartilhando, que eles estão carregando uma carga enorme, mas por causa do nosso individualismo, por causa da nossa crença que é possível ser cristão através de grupos do WhatsApp, nós acabamos deixando de carregar a carga daqueles que estão em outras partes do mundo. Num dos testemunhos que nós vimos aqui no vídeo que o Felipe mostrou, vimos um obreiro cristão que está dentro de um bairro xiita, no Oriente Médio, a poucos metros da mesquita xiita, correndo riscos reais, mas está evangelizando, discipulando e oferecendo educação primária para centenas de crianças refugiadas. Ele está carregando uma carga enorme. Tive o privilégio de visitar uma pequena igreja batista na fronteira com a Síria. E na foto que vai aparecer, vocês verão umas montanhas, e do outro lado das montanhas está aquele grupo ISIS atuando. E essa pequena igreja batista que está na fronteira está levando a carga de alimentar centenas de famílias refugiadas, algumas delas famílias cristãs que fugiram do ISIS. Estão oferecendo educação infantil básica para centenas de crianças dessas famílias refugiadas que, de outra forma, estariam totalmente sem esperança. A carga que ele e outros estão carregando é enorme, e nós pertencemos ao mesmo corpo. Qual é a solução? Bem simples. E já falamos. 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Irmãos, que o Senhor nos ajude a termos uma percepção correta do que significa ser corpo. E que através disso possamos nos aquecer mutuamente. E que através disso o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Porque o mundo verá a Deus à medida que o corpo funcionar como corpo. Vamos abaixar nossa cabeça. Senhor, nós, obviamente, somos frutos da sociedade em que vivemos, mas, ao mesmo tempo, nós temos a Tua Palavra que nos guia, que nos orienta. E nessa manhã, Senhor, nós vimos que Tu estás falando na Tua Palavra que nós precisamos apoiar-nos mutuamente, vivermos como um corpo, levar as cargas uns dos outros. E que através disso o Teu nome será glorificado. Por isso eu quero pedir por mim,
por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes, que possamos entender verdadeiramente que corpo significa estar juntos, significa nos aquecermos, significa enfrentar as dificuldades que realmente vão surgir à medida que estivermos juntos, mas entender que Tu estarás trabalhando no nosso meio, fortalecendo-nos e ajudando-nos a carregar as cargas uns dos outros. E que através disso, Pai, o Teu nome seja glorificado, não somente aqui no Brasil, mas até os confins da terra. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém.